Bíblia lá em Efésios. Efésios capítulo 1. Amém? A palavra de Deus fala assim, ó, Efésios capítulo 1, versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós estamos na tua casa, Senhor. Nós estamos na casa de oração. Como nós acabamos de ler aqui a tua palavra, Pai, nós somos membros deste corpo, Pai. Nós somos a igreja, Senhor. E como está escrito na tua palavra, meu Deus, o deu à igreja autoridade, poder, para que a obra do Senhor permanecesse. E nós cremos nisso, Pai. E é por isso que nós estamos aqui, Pai, neste lugar, Senhor. Um lugar que foi separado, Pai, para que nós pudéssemos se reunir, para que nós possamos ouvir, meu Deus, a tua palavra e entender e compreender, Pai. E tudo está no controle do Senhor. Tudo está nas tuas mãos, Senhor. E nós sabemos, Pai, que o Senhor, meu Deus, faz o melhor para cada um de nós, Pai. Porque nós cremos como filhos, filhos da promessa, Pai. Filhos que foram comprados, foram resgatados por preço de sangue. E nós sabemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o inimigo não quer que nós venhamos a obedecer, a entender, a compreender, como Deus, a tua palavra, Pai. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que nós estamos aqui. E nós sabemos, Pai, que o Espírito Santo tem algo para falar conosco nessa noite, Pai. Nós cremos que o Espírito Santo, Pai, Ele quer falar em cada coração aqui, Pai. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, usa a minha vida, Pai. Que a honra e a glória aqui nesta noite, Pai, seja, meu Deus, para o teu Filho amado, Pai. E que a presença do teu Espírito Santo, Pai, possa estar sobre cada um nesta noite aqui, Pai. Para que cada um possa entender, compreender a tua palavra. Pois assim nós oramos, assim nós te pedimos. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, esse texto de Efésios, capítulo 1, há uma luta muito grande no meio da igreja. Por causa que aqui nós vamos ler depois a predestinação, né? Foi predestinado. E as pessoas misturam, né? Uma coisa com a outra, porque Deus fala e Jesus fala, né? Jesus deu autoridade para Jesus, Deus deu autoridade para Jesus e Jesus deu autoridade para a igreja. Então nós temos que separar, né? Não podemos misturar tudo, né? Então por isso que muitas pessoas aí fora falam que não precisa de igreja,
não precisa estar na casa de Deus, não precisa estar reunido com o corpo, porque ela se faz o corpo, né? Ela acha que ela é o corpo. Mas a Bíblia, ela nos relata que neste corpo, que nós estamos falando aqui de Jesus, esse corpo, ele existe membros também, né? Como o teu corpo aí que você, né, tá nele, que a tua alma tá nela. Porque o que seria do pé, né, se não fosse a mão? O que seria da mão se não fosse o pé? E aí, né, a Bíblia Sagrada fala que todos os nossos órgãos, todos os nossos membros têm uma função, né? Boca é boca. Você consegue ver a tua boca no ouvido? Já parou para pensar nisso? Você não consegue ver. Você consegue ver os teus ouvidos na tua boca? O teu nariz nos teus ouvidos, na tua boca, você não consegue ver. Então, cada membro está no seu lugar certo, né? E assim a igreja. A igreja também é constituída por membros. Então, a palavra de Deus fala assim, ó: e pôs todas as coisas, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. E ele continua, então ele colocou tudo debaixo dos pés dele, né? Porque para você ver, existe um corpo, né? E a Bíblia fala que tem que estar, os nossos inimigos tem que estar onde? Tem que estar debaixo dos nossos pés. Nós tem que estar a todo tempo pisando na cabeça dele. Porque foi assim que lá no princípio Deus determinou. Deus falou do pecado de Adão, Deus falou do pecado de Eva, Deus exortou, e Deus ali falou que nasceria, né, de uma mulher, um que pisaria na cabeça da serpente. Então por isso que a Bíblia fala aqui, ó: e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Então Jesus, aqui nós estamos falando de Jesus. Então foi colocado debaixo dos pés dele todas as coisas, tudo. Também o diabo está lá. E a Bíblia então fala que ele é o cabeça deste corpo. Então se ele é o cabeça do corpo, nós somos os membros. Então nós temos esse poder e essa autoridade em nome de Jesus Cristo também de colocar o nosso inimigo debaixo dos nossos pés. É o que está escrito na Bíblia. Porque ele é o cabeça e ele deu a ordem. Ele falou para nós, ó: se nós crermos, nós vamos ver o quê? A glória. E qual que é a glória maior que nós temos que ver, né? É essa de nós podermos colocar debaixo dos nossos pés os nossos inimigos, aqueles que confrontam a igreja, confrontam os membros, né, de Cristo. Então a Bíblia fala assim, ó: e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? A igreja. Então nós não estamos aqui, irmãos, de qualquer maneira, né? Não estamos desarmados, nós estamos, né, armados. Nós estamos com a palavra daquele que falou que daria à igreja esse poder, essa autoridade de colocar os nossos inimigos debaixo dos pés. Mas a pessoa, ela se afasta da igreja e ela acha que ainda continua com essa autoridade, com este poder. Não tem como, irmãos. Porque a própria palavra de Deus fala que Deus, Jesus, ele é a videira, né? E a Bíblia fala que se aquele que está enxertado na videira não der fruto, a Bíblia Sagrada fala que ele tira
né, ele tira. Aquele que não dá fruto é diferente daquele que dá fruto. Aquele que dá fruto, a Bíblia fala que Deus, ele faz o quê? Ele limpa para que dê mais fruto ainda. É diferente. Agora aquele que não dá fruto, a Bíblia fala que ele arranca. Ele arranca, né? E lança ao fogo. E a Bíblia fala que então ele enxerta no lugar daquela que ele arrancou, aqueles que estão dando fruto, né? Aqueles que estão buscando. Então ele tira. Então assim é a igreja, né? Muitas vezes a pessoa está na igreja e ela está dando fruto, Deus limpa para que dê mais fruto. E aquele que não está dando fruto, né? Ele é lançado fora. Porque o que não dá fruto, irmãos, ele tá, como que ele está vivendo? De que forma que está a vida dele? De que jeito que está, né? Os pensamentos dele, o coração dele, né? O coração dele não está na igreja, o coração dele não está em Cristo, mas o coração dele está no mundo, né? Está no mundo. Então, a Bíblia fala assim, ó, o deu à igreja, ó, a qual é o seu corpo. Então não tem como fugir disso. Não tem como a pessoa querer buscar argumentos na Bíblia, né? Porque o próprio Jesus falou isso. Não foi homem nem filho de homem que falou, mas foi o próprio Jesus que falou. Então, a qual é o seu corpo, ó, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, está determinado. Aquele que não fazer parte do corpo de Cristo não verá a glória de Deus. E muitos aí fora estão falando que vão ver a glória de Deus, mas não vai ver. Porque a palavra de Deus, ela não pode, né, confrontar ela mesma. Porque aqui, ó, se você voltar aqui no versículo 3, fala assim, ó, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo estava falando, bendito é quem? Bendito Deus, Pai de Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então é Deus que abençoa, né, nas regiões celestiais. Aí a Bíblia fala assim, em Cristo. Em Cristo. Então é Deus, não é Cristo, é Deus. Porque existe uma hierarquia, irmãos. Tudo nessa vida tem hierarquia. Não tem jeito a gente fugir, né? Não tem. Se você pegar, né, a lei aí que os advogados estudam, você sabia que muitos ali está baseado na Bíblia. Não matar, não roubar, está baseado lá. Porque aquele que mata tem que ser preso. Aquele que rouba tem que ser preso, né? Então é baseado na Bíblia Sagrada, né? Mas aí há uma distorção aí, né? Porque as pessoas não entendem e compreendem que existe uma plenitude disso, né? Existe um ser superior acima de tudo, acima de todos, que é Deus Pai. Que o próprio Jesus, irmãos, ele fala assim, ó, maior é o meu Pai. Aí as pessoas falam assim, mas Jesus é Deus. Não, mas Jesus também é filho. E Jesus também é homem. Então, Jesus se coloca no lugar dele como Deus, como filho e como homem, né? Então assim também tem que ser nós. Nós temos que entender isso, porque a Bíblia fala aqui, ó, no versículo 4, assim, ó, como nos escolheu
nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Então isso foi em Deus, em Pai. E a Bíblia fala aqui, ó, nos predestinou. Aí fala aqui de predestinação. Até ali no versículo 4 está falando Deus Pai. Aí ele fala aqui, ó, nos predestinou para Ele. Para quem? Para Deus. Para adoção de filhos, ó, por meio de Jesus Cristo. Aí sim. Então, foi Deus que predestinou tudo isso. Então, se você olhar na Bíblia, a Bíblia fala que Deus, o desejo do coração dele é que todos sejam salvos. Então, se a gente for olhar para o lado da predestinação, então, e não prestar atenção nesse detalhe de Jesus Cristo e Deus Pai, você se perde, porque se for assim, então todos teriam que ser salvos. Porque se Ele predestinou nele, em Deus, por quê? Porque por causa do amor. Então Deus é amor. Então, ó, nos predestinou para Ele. É isso que Deus tinha predestinado isso, para tudo para Deus. Mas, ó, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então a Bíblia fala que Ele concedeu gratuitamente no amado. Então a predestinação, ele aqui, ele está falando aqui, ó, Ele concedeu para todos no amado. E quem que é esse amado? Jesus Cristo. E a Bíblia então fala, ó, no qual temos a redenção. Mas Ele predestinou. Não tinha predestinado para todos? Mas tem que haver uma redenção. Porque a palavra de Deus fala aqui, ó, no qual temos a redenção, ó, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, olha o que Deus fez. Deus, Ele predestinou para todos a salvação, predestinou para todos a salvação. Porque o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. Eu já li aqui, está escrito na Bíblia. E a Bíblia então fala aqui, ó, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, ó, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como a da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, ó, predestinados. Então nós foi feito herança, predestinado, segundo o propósito daquele que faz
todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que antemão esperamos em Cristo, e em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, irmãos, a Bíblia está falando aqui de predestinação, sim, mas nele, em Deus. E aí depois vem a obra do Senhor Jesus Cristo, a redenção do Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente continuar aqui, por isso, também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então Paulo, ele fala aqui para os Efésios, Paulo não, que a gente não sabe se é Paulo, irmão. A Bíblia Sagrada fala que não, foi Paulo. Efésios é Paulo. Hebreus, que nós não sabemos. Paulo escreveu para os Efésios. Então ele fala que ele não cessava de fazer oração e súplica para o povo, para que Deus pudesse abrir o entendimento deles, para que eles pudessem entender que não era assim. Por isso que a Bíblia fala aqui, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual, exerceu ele em Cristo. Então, exerceu ele em Cristo. Então, irmãos, a gente temos que perseverar. A Bíblia é bem clara. Muitos estão achando que já estão predestinados à salvação. Isso não é o que fala a palavra. Predestinação para Deus era a vontade para todos. Por quê? Porque Deus queria que todos fossem salvos. É como um pai e uma mãe, né, que tem filhos. O pai e a mãe que está numa igreja, qual que é o desejo dela? Qual que é o desejo dele? Não é isso, irmãos? Ou não? Qual que é o desejo do teu coração? É que toda a tua casa seja salva. Então é o caso de Deus. Mas é todos salvos? É, irmãos? Não é. Não é. Então por isso que a gente tem que ter muita prudência nessa questão, porque muitos falam assim, então você nunca teve um encontro com Jesus. Não, todos nós já tivemos um encontro com Jesus, ou vamos ter um encontro com Jesus. A diferença é aquele que vai seguir a Jesus, e aquele que teve
a presença e não seguiu. Não é isso? Lá na cruz, 2 estavam ali e ainda não tinha tido, né, ainda essa experiência com Cristo. E teve. A Bíblia fala que um blasfemou. Mas todos teve a mesma experiência com Jesus? Estava do lado dele, né? Um falou assim: se você é Deus, se você é tudo isso que estão falando, então desça da cruz e também nos livre, né? Aí o outro falou para ele assim, falou: viu, você aí, tá aí porque você merece, você deve, você é um ladrão, você é um assassino, mas esse que está aqui do nosso lado, não. E ele então olha para Jesus e fala: Senhor, quando você estiver no teu reino, lembra de mim. Ó, a diferença. E o que ele falou? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mas não era filhos de Deus? Não foram gerados por Deus? Não era predestinado à salvação por ser filho de Deus? Todos, irmãos, são predestinados. Todos. Seu filho já nasce predestinado por Deus. A diferença é o caminhar do dia a dia. Não tem como. Por isso que a Bíblia fala do livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher. Aí a pessoa fala assim: você não tem o direito de escolher. Temos sim, temos. Você tem o direito de escolher a seguir a Jesus, ou você tem o direito de escolher a seguir a Satanás. Não é isso que fala a Bíblia? Ué, você tem um direito. A partir do momento que você toma uma decisão, você entregou a tua vida para Jesus, você agora é o que de Jesus? Servo de? Se você é servo, você é o que? Né? Salvo. Por que você é salvo? Porque você está andando com Jesus. Então, a Bíblia fala assim, ó: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu, ele, exerceu em Cristo. Então o que é exercer? O que é? O que essa palavra quer dizer? Aquele que lutou em Cristo, perseverou em Cristo. Então a Bíblia fala aqui, ó: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só presente século, mas como também no vindouro. Então, e aí ele fala assim, ó: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele a tudo enche em todas as coisas. Ele vos deu vida. Olha a diferença. Nós estávamos mortos por causa do pecado, mas a Bíblia fala aqui, ó: ele vos deu vida
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aí ó, nos quais andaste outrora. Então quando você andava no erro, você estava morto. Mas quando você veio para Cristo, você recebeu vida. Mas quando você, antes de vir para Jesus, você não estava predestinado? Você estava predestinado, porque foi Deus que falou da predestinação. Foi Deus que falou, todos estavam predestinados à salvação. Mas por causa do pecado, gerou o quê? A morte. Então a Bíblia fala aqui, ó, Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecado, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Segundo o curso desse mundo. Então o mundo está aí fora aí, ó, falando isso. Tem pessoas falando isso. Ah, se eu estou predestinado, se eu chegar no último dia, Deus vai me salvar, né? Ele pensa assim, porque um dia ele ouviu isso de alguém, ele viu isso na Bíblia, mas só que a pessoa não pegou o texto e o contexto para mostrar para ele que sim, existe sim, né? A predestinação para todos, né? Nós fomos sim predestinados para a salvação, todos nós, né? O desejo do coração de Deus é que todos nós sejamos salvos. Esse é o coração de Deus. Mas Deus enviou o teu filho para quê? Para que nós pudéssemos entender isso, que todos estavam predestinados. Só que por causa do pecado, por causa do delito, nós deixamos de estar predestinados. Agora só está predestinado aquele que está em obediência em Cristo. Por isso que a Bíblia fala aqui, ó, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. De quem? De Cristo, né? Jesus está tudo debaixo dos pés dele. O inimigo está debaixo dos pés do Senhor. E a Bíblia fala então, ó, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Então Jesus veio para ser o cabeça de todo esse projeto, de tudo isso que foi elaborado, né, pelo Pai. Então ele é o cabeça. E ele sendo cabeça, então a Bíblia Sagrada fala, ó, o deu também a igreja. Deu também a igreja. Então nós temos que entender isso. Não tem como a gente sair fora daquilo que Deus já determinou. Porque hoje, irmãos, nós sabemos que o véu, ele foi rasgado sim. E hoje quando você ora, né, a tua oração chega ao Pai, porque o véu rasgou de cima a baixo. E hoje nós temos o livre acesso para entrar perante Deus. Por isso que hoje nós somos chamados sacerdotes de Deus. Eu sou um sacerdote de Deus, você é um sacerdote de Deus. Hoje todos nós somos sacerdotes do Senhor. Hoje nós temos o direito a entrar na presença de Deus, porque foi Deus que nos deu essa autoridade, através de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Então você viu que existe uma hierarquia. Então se você pegar Coríntios 11, também tem uma hierarquia, né? Coríntios 11, Deus fala o que lá? Pega a tua Bíblia, vamos lá, Coríntios 11. Aleluia. Voltando logo atrás aí, irmãos. Ó, Coríntios 11 tem uma hierarquia. E a gente temos que entender isso, irmãos, que é uma luta a gente obedecer hierarquias. Não é fácil. Muitas vezes você tem uma pessoa, um chefe chato, né? Uma pessoa, e você tem que obedecer.
Mesmo ele estando errado, você tem que colocar ele na mão de Deus, para que Deus possa fazer a justiça dele, porque se você fazer a tua justiça, não vai dar certo. Um exemplo, a mulher que tem um marido, tem que colocar na mão de Deus, deixa Deus fazer justiça, né? Ou o marido tem uma, deixa que coloca na mão de Deus, Senhor, faça justiça por mim, porque se eu for fazer pelas minhas mãos, eu não sei como fazer, né? Filhos, mesma coisa. E adianta, muitas vezes você espanca o filho, você bate, e no final da história o que acontece? Né? Ele se ira, abandona a casa, a família quando tem idade, e né? Então, nós temos que tudo colocar na mão de Deus, mas debaixo dessas hierarquias, para que Deus possa fazer a obra conforme a vontade dele, porque de fato, olha o que Paulo fala, de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Então, Paulo tinha ensinado aos coríntios as tradições, né, que já vinham passando de pai para filho, debaixo de hierarquia, debaixo de obediência. Então ele louvava aos coríntios por causa disso, quero entretanto, que saibais, eu quero que vocês entendam, não adianta sair fora desse texto e desse contexto. Então ele fala assim, quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Então quem que é o cabeça do homem? É Cristo. É Cristo. Aí a Bíblia fala assim, e o homem, o cabeça da mulher. E o homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de quem? Deus é o cabeça de Cristo. Então você viu que existe uma hierarquia no mundo espiritual? Mas Jesus é Deus, sim. O Espírito Santo é Deus, sim. Mas também existe no céu uma hierarquia. Hoje, se você falar para mim assim, hoje é Deus que opera, não, hoje quem opera é o Espírito Santo. Deus não opera. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo entra com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Então quem opera? É Deus ou o Espírito Santo? Se é o Espírito Santo que vai levar as suas orações, se é o Espírito Santo que leva a tua vida perante Deus, então é o Espírito Santo que opera hoje aqui. E ele entra com gemidos inexprimíveis. O que ele vai fazer lá? Pai, tem misericórdia. E Deus lembra do quê? Ele lembra do quê? Ele lembra de Jesus. Lá na cruz do Calvário, que foi derramado o sangue dele por toda a humanidade. Então ele não pode executar. Deus não pode executar. Porque se Deus pudesse executar, ele acabaria com tudo. Porque ele já não suporta mais nas narinas dele, irmãos, o pecado que cheira mal. Foi assim no Velho Testamento. Foi assim. Foi assim, irmãos. Deus ficou 400 anos, irmãos, sem falar com homem, com profeta, com ninguém. Vocês sabiam disso? Se você pegar uma Bíblia antiga, você vai abrir no meio da Bíblia, entre o velho e o novo, vai ter 4 folhas em branco. Essas folhas não estão à toa lá. Viu? Não está à toa. Essas 4 folhas representam 100 anos cada uma. Deus já não falava mais. Né? Deus já não falava mais. E depois aí Deus veio falar. Por quê? Por causa do pecado. Deus se calou. Deus não falava mais com o povo, deixou o povo andar conforme a vontade de cada um. Então Deus, ele não suporta mais. A Bíblia fala que o último século estaria pior do que Sodoma e Gomorra. Vocês acham que está pior ou está melhor? O que vocês acham? Nós estamos vendo um tempo que
está pior ou está melhor? Irmãos, existia essa cidade Sodoma e Gomorra. Essa semana eu estava pesquisando na internet tradições de gerações. Eu vi lá uma cidade, um país que mulher é vendida em praça pública como negócio. Olha isso aí, irmãos. Você acha que Deus, como que Deus está o coração dele, irmão? Vende-se, menina de 14, 15 anos, cada idade tem um valor. Olha isso aí, irmãos. Homens vêm da Europa, compram, pagam, feira livre, são levadas meninas para um lugar, uma feira, lá na feira elas são embelezadas, tudo, e lá os homens que estão lá escolhem, compra, paga. O que você acha que Deus... Você acha que Deus está concordando com isso? Não está pior que o Sodoma e Gomorra, irmãos? Cidades, eu não sabia disso, eu fiquei sabendo também essa semana, porque eu fui comentar, e a gente tem pouco conhecimento, e tem pessoas que já viajou o mundo, né? Aí viajando para lá, aí a pessoa que já viajou bastante para fora, falou assim para mim: filho, isso aí não é nada, filho. Existe uma cidade, um país, que as mulheres ficam na vitrine. O cara passa assim na vitrine, como comprar roupa, fica lá seminua, tal, ele escolhe, eu vou levar essa daqui, entra lá e compra. Olha isso aí, irmãos. Será que está pior que Sodoma e Gomorra? É bíblico, a Bíblia fala que estaria pior que Sodoma e Gomorra. E está acontecendo. Então Deus, irmãos, Ele só está esperando a hora, né, que o Espírito Santo Ele vem acessar a obra dele aqui na terra. Porque ainda quem continua ainda com gemidos inexprimíveis perante Deus, sabe quem que é? É o Espírito Santo. O Espírito Santo continua falando assim: Pai, aí existe mais um. Espera, Pai, não faça isso, Pai. Tem misericórdia. E aí Deus, Ele lembra da promessa que Ele falou, que todos aqueles que Ele entregou na mão de Jesus, Jesus falou que Ele ia entregar ao Pai todos de volta. Vocês sabiam disso? Por isso que você está aqui. Você não está aqui à toa, né? Nós não estamos aqui à toa, porque há uma promessa sobre a nossa casa, há uma promessa sobre a nossa família. Se você é o templo do Espírito Santo, você é o templo, você é a casa de Deus. Então olha para dentro de você, você é a casa de Deus. E este teu corpo que foi gerado por Deus, está clamando ao Espírito de Deus, para que Deus possa ter misericórdia. Irmãos, esse é o gemido que o Espírito Santo está perante Deus. E o filho, na verdade, ele está desesperado, não vê a hora de acontecer tudo. Porque a Bíblia fala que nem o filho sabe o dia e a hora. Jesus não sabe nem o dia nem a hora que vai acontecer tudo. Quem sabe é só o Pai. E o Espírito Santo é o intercessor, é o que clama, é o que pede para o Pai: não faça isso, ainda tem filhos de Abraão espalhados por essa terra que tem que ser salvo. Por quê? Porque o próprio Jesus falou que Ele entregaria ao Pai todos aqueles que Ele entregou a Jesus. Então ainda há muitos para ser salvos. Só que esses dependem de quem? Depende de quem? Depende de nós, que nós somos o templo do Espírito Santo. Quem vai falar com essa pessoa? Se não é você, se não sou eu, somos nós que vamos falar. Que esse Deus reina, que esse Deus vive, que esse Deus continua curando, que esse Deus continua libertando, que esse Deus continua salvando. Por isso que nós estamos na igreja. Por isso que nós somos a igreja. Eu não sou igreja sozinho. Você também não é igreja sozinho. Porque eu estou ouvindo aí muitas pessoas falando assim: eu sou a igreja. Está enganado. Porque
Ninguém é igreja sozinho. Nós somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos membros desse corpo. Nós fazemos parte desse corpo. E esse corpo, né, tem um dono. E esse dono chama Jesus Cristo. Então o dono desse corpo é Jesus. E Jesus tem esse poder, porque está escrito na Bíblia. Ele tem o poder de entregar e ele tem o poder de reaver. Olha isso. Então a pessoa que sai dos caminhos do Senhor, né, Jesus está entregando. Ó, é isso que você quer? Então vai. Vai, segue. Segue seu caminho, segue seus pensamentos. Vai embora. Então, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção à questão de predestinação. Nós aqui, igreja, nós não cremos em predestinação, né? Não acreditamos. Acreditamos sim em perseverança, porque é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Aos perseverantes herdarão o reino de Deus. O que é perseverar, irmãos? É continuar lutando. É 24 horas, não tem para onde correr, irmão. O seu adversário é espiritual, ele fica atingindo a tua mente. Isso aqui, ó. A maior luta nossa é aqui, ó, na mente. É o diabo lançando setas e dardos inflamados 24 horas, né? E a Bíblia fala o quê? Que primeiro teus olhos vê. Quer dizer, a tua mente pensa, é bom ou ruim? Como que deve ser? Como que é? E a Bíblia Sagrada fala que depois você deixar da tua mente ir para o teu coração, o que acontece? Né? O coração nosso é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. E nós temos exemplo da Bíblia, irmãos, muitos exemplos. Se a gente pegar a história de Davi, é tão lindo, né? Contar a história de Davi, que ele derrubou o gigante, né? Que ele tocava a harpa, e Saul era ali liberto de um espírito que tinha ali de perturbação na vida dele, né? Davi, né, vencendo todas as lutas, e aí vai, e tantas vitórias. Mas se a gente parar para pensar, tudo isso, mas por que ele caiu? Por que ele transgrediu? Por que ele pecou? O que ele viu? Ele viu. A Bíblia Sagrada fala que o rei teria que estar onde? Na guerra, na batalha. Onde ele estava? Em casa. Ó, só de sunguinha, na varanda, olhando para o movimento. E o que o olho dele viu? Viu a mulher de Urias. Ela também talvez não prudente, talvez com uma roupa talvez, né? A gente não sabemos, mas ele viu. Se ele viu algo, ele viu alguma coisa diferente, né? Ele viu o que ele falou. Ó, quem que é aquela lá? Ah, é a mulher de Urias. É? O que passou na mente dele, irmãos? O que ele lembrou na hora? Urias. Porque Urias, irmãos, a Bíblia fala que fazia parte dos 30 valentes de Davi. O que é 30 valentes de Davi? Um valente de Davi matava 1000. Só vocês têm noção. Sabe que Urias era valente? Um só era para 1000 homens. Um homem de Davi era para 1000 homens dos inimigos. Então ele fazia parte dos 30 valentes de Davi. O que Davi pensou na hora? Ó, Urias? Urias está lá na guerra. Está longe. A mulher dele está aqui. Não vai dar nada não. Está longe. Mas ele esqueceu que Deus estava tão perto, né? Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. E assim somos nós, irmão. Muitas vezes nós pensamos assim, sabe? Nós olhamos algo e falamos, mas está lá longe, não está vendo nada, não vai dar nada, né? Às vezes uma traição, a mulher no trabalho, o marido trabalhando no outro lado, ou talvez o marido lá do outro lado do mundo, trabalhando no Japão, a mulher aqui no Brasil, né? Ah, não vai dar nada, está longe, ninguém está vendo. Depois eu peço perdão, está tudo certo, irmãos. Não está tudo certo não. Não está tão certo, que olha o que aconteceu. Manda buscar ela, traz ela aqui.
trouxeram a mulher. O que Davi fez? Possuiu ela. Era rei, se não obedecesse, morria. Aí, deitou com ela. Teve relação e engravidou ela. Olha o pecado aí, ó. Pecou. Engravidou, o que vai fazer agora? Está grávida a mulher. O homem é valente, está lá, na guerra. O que eu faço? Agora eu vou ter que chamar ele aqui perto de mim. Vou tentar enganar ele. Vou tentar iludir ele. E a Bíblia Sagrada fala então que mandou um recado para Joabe, que era o capitão, falou: manda Urias vir para casa. Manda ele para casa, libera ele aí, pega a ficha dele, dá aí férias para ele de 1 ano, porque é assim, irmãos, lá em Israel, quando tinha filho ou casava, né, o povo de Israel era liberado da guerra, porque tinha que ficar com a mulher 1 ano, depois sim, aí ó, só guerra, mas 1 ano ficava em casa com a esposa, né? Quando tinha filho também, ia para casa. Aí mandou chamar Urias. Urias, ó, vai para tua casa, vai lá para tua casa. E o que Urias fez, irmãos? Era valente, irmãos, fazia parte dos 30 valentes de Davi. Ele falou: Senhor, enquanto os meus irmãos estiverem na guerra, eu não vou para minha casa. Eu não vou. Então você está preparado para ser um verdadeiro irmão de quem está do seu lado aí? Hã? É o que Deus está falando para nós essa noite. Será que o teu irmão do teu lado aí está precisando de oração? Será que a tua irmã está precisando de oração? Será que a casa dela está precisando da tua oração? Porque dela ela está fazendo, ela está orando. E você está orando? Eu estou orando? Irmãos, nós estamos muito falhos na oração. Porque é bem claro, irmãos, a Bíblia Sagrada ela fala que tem casca de demônios que nós só vencemos como? Em jejuns e orações. Não adianta, irmão, esquece. Nós não vamos vencer o nosso adversário se nós não tivermos debaixo de oração e debaixo de consagração, de jejum. Mas jejum do que, pastor? Não estou falando só de comida não, de tantas outras coisas você pode jejuar, né? Nós podemos jejuar de tantas coisas que está nos fazendo mal, que você está vendo que está levando você para um caminho que não vai dar certo, que vai dar errado. Um exemplo, celular. Vamos falar aqui, talvez até um namoro, né? Deus está falando comigo, vai estar falando com você também aí, né? Deus fala, pega na orelha e fala: deixa, filho, eu vou falar. Você quer que falo? Falo. É assim, irmãos. Então, nós temos que começar a vigiar, porque Urias falou isso, falou assim: ó, eu não vou. Rei Davi, olha isso aí, irmão, ele falou para o rei: eu não vou, rei Davi, para minha casa, enquanto meus irmãos estiverem na guerra. Eu acho que ali foi uma bofetada na cara de Davi. Sabe que ele não parou para pensar? Falou: pô, e eu não fui, não estava lá, e olha agora aí, ó, situação que eu estou. Mas não, né? O inimigo sopra no ouvido de novo. Sabe o que o inimigo falou para ele de novo? Falou assim: ó, o inimigo soprou no ouvido de Davi e falou assim: ó, faz uma festa, faz um banquete, traga os melhores vinhos e embebeda ele, chapa ele, deixa ele loucão. Aí o que ele vai fazer? Ele vai para casa e aí vai acontecer. E acontecendo, ponto, o filho não é teu, o filho é de Urias. Olha a estratégia do inimigo, irmãos. Urias teria que cuidar de um filho que não era dele, e ele ia cuidar, e eu não ia, igreja, porque ele era valente, ele era guerreiro, ele não ia abandonar, ele ia achar que está tudo certo. Mas a Bíblia Sagrada fala que foi para o banquete, sim, aí deu bebida para ele, ele ficou embriagado, mas mesmo assim, ele dormiu na porta do palácio, irmão. Davi colocou ele para fora, falou assim: ó, vai para tua casa. E ele, quando Davi amanheceu de manhã, quem estava lá na porta, sentado, deitado?
Urias. Não foi. E assim aconteceu 3 vezes, irmãos. Aí a Bíblia fala que ele escreve uma carta e coloca na mão de Urias. Urias carrega na mão dele, irmãos, a morte. Na mão dele. Porque estava escrito lá. Se ele abre a carta, irmãos, eu creio que se fosse você, eu já tinha desconfiado alguma coisa. Porque nós vive desconfiar de tudo. Vive ou não vive? Né? Tudo. Sabe que é, não é, sabe que é verdade, não é. E aí vai. Urias pegou a carta e levou até Joabe, chegou lá, entregou na mão dele e estava escrito lá, ó, recua o exército e deixa Urias na frente da batalha. E sabe o que ele fez? Ele foi. Era valente. Se o rei falou, está determinado, pronto, eu vou lá. Eu morro pelo... Ó, ele falou assim, ó, eu morro pelo rei. Olha isso. Então, eu quero falar uma coisa para você. No céu, a Bíblia fala que vai ter muita surpresa. Talvez o mundo exalta Davi, mas e Urias lá no céu? O que vocês acham? Sabe que ele tem crédito com Deus? Hã? Muitas vezes a igreja, as pessoas exaltam o pastor, exaltam o obreiro, exaltam o levita, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, que tem muitas pessoas que é olhado diferente no céu. O céu olha diferente para elas, viu? Mesmo sendo simples e estando aí, ó, sentadinho, fazendo a vontade do Senhor. Então no reino dos céus é assim, irmãos. Eu creio nisso, porque se você parar para pensar, Urias foi muito homem, irmãos. Foi muito homem. Homem a ponto de dar a vida pelo rei. Porque quando o Joabe falou, ele não pensou 2 vezes. Não, é a carta que o rei mandou? É isso que ele escreveu? É. Então tá bom, eu vou lá. Veja que eu vou. Então, irmãos, você vê. E a Bíblia Sagrada fala então que Urias foi, morreu. E Davi? O que Davi fez? O diabo soprou de novo no ouvido dele, ó. Agora Urias está morto. Ó, Urias morreu. Ó, manda buscar ela. Agora ela é toda tua. Amém. Foi buscar. Só o que aconteceu com esse filho que estava sendo gerado na barriga de Betseba? Foi gerado? Viveu? Morreu. O pecado gera morte, irmãos. O que Deus quis dizer para Davi? Davi, ó, o que você gerou aqui, ó, na tua vida? Morte, por causa do pecado. E Davi entendeu isso, falou, agora, para mim poder vencer o pecado, para poder vencer a morte, eu só tenho uma oportunidade, e uma última chance. É saber, eu sei que o meu Redentor vive. É a única chance dele. Por isso que ele entendeu. Falou, agora não tem para onde correr. Ou eu me reconcilio, ou eu volto para o pé do Senhor e peço misericórdia pelo meu pecado, ou eu estou condenado. Irmãos, e aí foi tantas outras histórias de Davi que pagou um preço tão alto, né? Por causa de um pecado. Não foi só por causa do filho, não. O filho, depois surgiu uma peste no meio do povo de Israel, e essa peste era por causa do pecado de Davi. Depois, os filhos de Davi deitaram com as próprias esposas de Davi. Olha isso aí. Depois a filha de Davi foi abusada pelo próprio irmão. Ó. Absalão caçava o pai para matar, querendo um reinado para ele. Davi teve que dar de louco. Vocês sabiam disso? Davi, para não morrer, ele teve que virar um louco. Ele não era louco e ficou louco. Teve que começar a babar pela boca, para não ser morto.
mas ele venceu, né? Por quê? Porque ele era o segundo coração, ele sabia que eu era o certo. E assim é eu e você, irmãos. Muitas vezes, muitos irmãos que estão aí fora no mundo, ele sabe o que é certo. Ele está fazendo errado, mas ele sabe qual é o certo. Mas o que falta para ele? Força. Como um dia também aconteceu nas nossas vidas. Muitas vezes nós erramos e falhamos porque faltou força. Não é isso? Quantas vezes você pecou, você errou e depois chegou em casa e aí caiu na realidade e botou o joelho no chão e clamou a Deus, pedindo misericórdia? Ou não? Ou todo mundo aqui é santo? E aconteceu muitas vezes comigo. Aconteceu com você? Acontece, irmãos. Então, irmãos, nós temos que entender isso, que a predestinação foi dada assim para todos os homens, né? Para todos os homens. O desejo do coração de Deus é que todos os homens sejam salvos. Se você pegar lá em Timóteo, pega lá em 1 Timóteo, olha que Deus já começa usando Paulo aqui, ó, Saulo, no princípio desse versículo, capítulo 2 de Timóteo, falando assim, ó, antes de tudo, ó o que Paulo fala, ó, antes de tudo, viu? Tudo, antes de tudo, não murmura, não xinga, não maltrata, não amaldiçoa, não julga, antes de tudo. A Bíblia está falando assim, ó, antes de tudo. Presta atenção que você vai julgar, presta atenção que você vai condenar, presta atenção que você está vendo, presta atenção. Antes de tudo, pois exorto. Ó, Paulo está exortando, chamando atenção, ó, antes de tudo, ó, presta atenção, cara. Vê o que você vai falar. Pensa, ó, que se use de prática, de súplicas, de orações, de intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Todos ou um só? A Bíblia está falando que todos os homens. Se é ladrão, se é bandido, se é assassino, independente. Que você ore, que interceda. É o que Jesus nos ensina. Porque nós somos do lado do bem. Nós não somos do lado do mal. Nós somos do lado da bênção, não da maldição. Então nós temos que entender isso. Então a Bíblia fala assim, ó, em favor. Aí ele coloca as pessoas que nós temos que orar. Porque aí você vai pensar, mas eu vou ter que orar pelo Lula? Ah, mas eu vou ter que orar pelo... irmãos, é o que está escrito aqui na Bíblia. Temos que orar sim por todos, porque é o que está escrito na Bíblia. Ó, em favor dos reis. O Lula é o que hoje? Ele é um rei. Ele é um presidente. Você pegar presidente e rei é a mesma coisa. Tem diferença. Tem país que tem uma hierarquia que é rei, e tem país que é presidente, mas tem a função de reinar. É o maior. O maior é o rei. Por isso nós temos o rei dos reis, o senhor dos senhores. Então quem reina sobre os reis é Jesus. Amém? Então quem reina sobre a igreja? É Jesus. Não tem outro reino. Não tem reino de homem que reina sobre a igreja. Não existe. Então, na igreja não adianta o pastor querer ser um rei. Na igreja do Senhor Jesus Cristo não existe rei, né? Existem pastores que têm a responsabilidade de pastorear, de cuidar, de zelar, viu? E orar pelas ovelhas e orar por ele também, porque ele também pode cair em tentação, ele também pode falhar. Então, ó, em favor dos reis de de todos os que se acham investidos de autoridade. Ah, mas o juiz está investido de autoridade? Sim. O advogado está investido? Sim. O médico? Sim. E você?
E você, já parou para pensar? Você está investido de autoridade? Você não é pai? Você não é mãe? Tá assim. Você não trabalha numa empresa? Você talvez não é um operador de máquina? Você talvez não é um pedreiro? Você não é um zelador? Você não é um porteiro? Você não é um jardineiro? Você não é uma faxineira? Você não é uma cuidadora? Você tem sim. Todos nós, irmãos, somos investidos em autoridade. Eu sempre falo, né? Eu vejo na casa do meu patrão, minha patroa não sabe onde fica as cuecas, as marcas, as cores das cuecas do meu patrão. A faxineira sabe, irmãos. É por marca, por cor e modelo, separado na gaveta. Eu fico, mas precisa do mas ela cuida, ela, né? Um exemplo, ela sabe onde tá as coisas, pergunta, onde está tal coisa, tá tal lugar, tal. E quem que é? Ela não é uma autoridade ali naquela casa? Ou não? Né? Uma cozinheira, né? Num restaurante. O que adianta a cozinheira elabora ali um prato maravilhoso, delicioso, e na hora de ser servido, é servido de qualquer maneira? O que adianta? Fala para mim. Né? Então, a faxineira tem autoridade? Tem. E a que vai servir também tem? Tem. Porque é uma sequência. Né? Então é assim, sabe? A gente tem que entender que cada um tem sua autoridade, cada um tem sua responsabilidade perante Deus. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, ó, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, tá vendo? Com toda piedade e respeito. Para que haja respeito em qualquer área. Então a Bíblia fala aqui, ó, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Ó, o qual, aí é Deus, ó, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador. O que é mediador, irmãos? Que roga, que intercede. Você já viu? Tem uma oração aí que fala assim, ó, rogai por nós, pecadores na morte. Rogai por nós, rogai por nós. O que é rogar? Interceder e intermediar. Né? Ó, mediador. Mas a Bíblia está falando que há um só mediador. Há um só intercessor. Há um só que roga. Aí ele fala aqui, ó, entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens, só um pode rogar pela tua vida. Só um pode interceder pela tua vida. Só um pode advogar a tua causa. Só Jesus Cristo. Mais ninguém. Esquece. Essa semana eu estava conversando com a senhora e ela falando que não. E eu, né, Paulão? E nós, ela não. Sim, não, sim. E foi uma luta, irmão. Mas é fazer o quê? Ela não tem o conhecimento da verdade. Né? E que nós temos que fazer o quê como igreja? Orar por ela, né, Paulão? É o que nós estamos fazendo. Orando pela Dona Maria. Pessoa boa, coração bom, né? Mas ela vai entender. Um dia nós também estávamos lá também. Nós não entendia nada. Não é isso? Ou não? Todo mundo já nasceu sabendo? Não, nós também um dia ficou com dúvida, né? Com certas questões da Bíblia. Muitas vezes até, talvez, você já até pensou que já está condenado. Eu conheci uma pessoa que veio se tratar em Bauru. E eu fui levar ela para a clínica. E no caminho ela falando para mim. Falou assim, ó, pastor, eu sei que você está me levando lá para me tratar. Meu pai está querendo que eu se trato, tudo. Mas eu já estou condenado. Eu falei assim, ó, a Bíblia Sagrada é bem clara.
O único que pode julgar e condenar é Deus, mas ninguém. Você não pode se condenar, né? Quem somos nós para nos condenarmos? Não, irmãos. Luta com esta voz aí. Quando o diabo falar que você já está condenado, você já está subjugado, que você está em nome de Jesus Cristo, entra com a palavra e dá no peito dele. Sabe aquele golpe que você dá que vai para longe? É isso aí. Que a palavra era assim, a Bíblia fala que ela é uma espada de 2 gumes, que divide alma e espírito juntas e medulas, né? A palavra de Deus, irmãos, ela tem esse poder de lançar o mal fora. Isso é o mal que está falando na tua vida aí, viu? É o diabo que está soltando palavras e você está dando ouvido, porque a palavra de Deus fala que a esperança, mas é a última que morre, não é isso? Amém? Então, e a Bíblia fala assim, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Tá vendo? Então, Deus, Ele predestinou todos, e Jesus se deu por resgate por todos. Então nós temos o direito de escolher. Há 2 caminhos: a porta larga e a estreita. Não é isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, ouve o que o Espírito Santo está falando, viu? Corre enquanto é tempo. Jesus está voltando. Ele está vindo buscar a igreja. Está vindo buscar a igreja. Todo mundo está vendo. Já começou. A gente ouve um barulhinho para lá, um barulhinho para cá. Carnaval já está aí, Festa da carne. E muitas igrejas evangélicas você vai ver envolvendo. Não tem nada a ver. A gente vai fazer um batuque dentro da igreja, mas é gospel. Nós vamos sair na Getúlio, um ano retrasado, saiu na Getúlio uma igreja aí, sambando aí na Getúlio aí, mas estava todo mundo comportado, era um som só. Não, irmãos, é a mesma coisa, não tem diferença não. Não tem diferença, né? Tá dando brecha para o inimigo. O que nós vamos fazer? A igreja, 4 dias, enquanto eles vão estar aí, fazendo a vontade da carne. Nós vai estar em consagração, em oração, né? Orando, buscando o Senhor, para que Deus venha nos guardar, porque essas são as lutas. Nós viu aí, esse mês aí que passou, quantas tribulações, quantas pessoas morreram. Nós ficou sabendo a comunidade ali, Baep matou um ali, aí ali embaixo parece que deu outro BO, e aí por um monte de BO aí, né? E aconteceu lá em Santos também, cachorro que esqueceu dentro do carro morreu. E assim irmão, é verdade, não adianta correr da realidade, é isso aí. O inimigo está aí para matar, roubar. Uma coisa que era para ser alegria, olha para mim, uma coisa que era para ser alegria, todo mundo junto, com fraternidade, de repente virou uma tristeza. Você vê, por causa do quê? Por causa de uma morte. E é isso que Deus queria? É isso, irmão, fala a verdade. A Bíblia Sagrada é bem clara, irmãos, né? Deus não se agrada nem na morte do ímpio. Olha isso, nem na morte do ímpio. Ele não se agrada quando uma pessoa é assassina, ladrão, estrupador, ela morre, Deus chora. Por que Deus chora? Porque Ele predestinou todos para a salvação. Mas a Bíblia Sagrada fala que não deram ouvido à voz de Deus. Deus predestinou Deus de Adão. Não era isso que Deus queria. Não era que o pecado viesse reinar. Não era que a Eva caía em transgressão, né? Ela ouvisse uma voz. Não é isso que Deus queria. Mas a Bíblia Sagrada fala que Deus fez nós imagem e semelhança de Deus. Então quando Deus fala imagem e semelhança, quer dizer, é o livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher, porque Deus é livre. Ninguém escraviza Deus. Alguém escraviza Deus? Alguém manda em Deus? Né? Alguém, né,
manda na tua vida? Ninguém manda na tua vida, você pode escolher. Se você quiser sair daqui agora, arrancar a roupa e sair pelado na rua, você pode? Pode ou não? Se eu quiser sair agora aqui, ficar nu aí, sair correndo aí igual um doido, posso? Ué, ninguém vai me segurar. E você também. Entendeu? Então, é o direito que nós temos que escolher. Né? Vai ter o carnaval aí, ó. De repente você vai escolher, você fala assim, ó, eu não vou na casa de Deus. Eu vou fazer o quê? Eu toco um instrumento, eu vou pegar e vou lá tocar. Não é verdade? Ué, Paulão já tocou surdo, tocou, Paulão, em escola de samba? É, ué. Então, a pessoa tem o direito de escolher, é o livre-arbítrio, irmãos. Tem muitas pessoas que falam assim, ó, não existe livre-arbítrio. Não, nós temos o livre-arbítrio de escolher. Eu escolhi Cristo. Você está aqui porque você escolheu Cristo. Não é isso? Então pronto. Nós temos o livre-arbítrio de escolher. E nós escolhemos. E agora nós escolhemos um rei sobre nós. E esse reino tem um reinado. E nesse reinado nós fazemos parte desse reino. Olha que glória. Você faz parte desse reino, irmãos. Já parou para pensar que você aqui na terra já está fazendo parte desse reino? É. Toda vez que você fala da palavra, toda vez que você fala do reino de Deus, você está fazendo o que? A obra de Deus. A Bíblia fala que estão sendo guardados o que no céu? Né? Você está juntando o que no céu? Galardão. Não é isso? Você quer chegar no céu e não ter nenhum galardão? Eu quero, pelo menos um eu tenho que ter lá. Hein? Amém? Então vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Então é isso aí, irmãos, ó. Luta. Não é fácil não, viu? Você fala, irmão, mas está sendo difícil para mim. Mas também está sendo para mim. Viu? A carne geme dentro de você. Viu? A carne limita contra o Espírito. A Bíblia Sagrada fala que a carne limita contra o Espírito. O que é isso? Dentro de você, dentro de mim, há uma batalha. 24 horas, não para. Viu? É uma luta. Mas a Bíblia fala assim, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E eu creio, em nome de Jesus Cristo, que Jesus, o Espírito Santo está em você. Você não está aqui porque... Não. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe. Né? Ninguém vai em lugar nenhum se você não é levado, irmãos. Quem já passou por essa experiência de estar desanimado, sem vontade de fazer nada, para lugar nenhum? Eu já passei, não é? Você levanta, você deita de um lado, deita do outro, e fica rolando para lá, e fica rolando para cá, e não passa um dia, chega a noite, você fala, nossa, eu não fiz nada. Né? Quantos vai acontecer, irmãos, amanhã? Quantos vai acordar, e vai passar o dia, vai chegar à tarde, e não fez nada? Né? Crianças, jovens que... muitas vezes vai para a escola e vem da escola, irmãos, não aprendeu nada. Então você vê, é uma luta da carne contra o Espírito. Então a gente tem que perseverar. A Bíblia fala assim, aos perseverantes herdarão o reino de Deus. Aos perseverantes. O que é perseverar? É você acreditar, você continuar. Não, se está escrito, a promessa está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Vai acontecer, vai chegar a hora, né? Tem uns que demoram muito tempo, tem muitos que é muito rápido. Um exemplo, batismo do Espírito Santo. Quantos, né, irmão? Anos e anos para ser batizado com o Espírito Santo. E tem gente que chega na igreja hoje, amanhã, já um culto, pum, já pronto, já recebe o poder do Espírito Santo, já recebe, né, o batismo do Espírito Santo. Tem pessoas que vai passar pelas águas, entra nas águas, mergulha lá, sai de lá batizado com o Espírito Santo. Tem alguém aqui que já foi batizado no Espírito Santo? Tem alguém aqui que é batizado no Espírito Santo? Hã? Então, olha que luta está a igreja. A igreja está assim, irmãos. Eu ouço falar dos pastores, né, antigos, que o Paulão é batizado no Espírito Santo. Não sei porque ele não ergueu a mão ali, né, Paulão? Paulão é batizado no Espírito Santo. Então, tem pastores que falam, irmãos, que num culto, né, crianças eram batizadas no Espírito Santo. 4, 5, 6 pessoas eram batizadas no Espírito Santo ao mesmo tempo. E por que isso está se esfriando nos últimos dias? Porque a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria.
a fé, Jesus falou assim, ó, será que quando eu vier, haverá fé na terra? Olha isso, está acabando, né? Hoje é fácil, você pega o celular, você liga para tua casa, como que você está, filho? Estou bem. Antigamente não, você saía para trabalhar, irmão, você ficava o dia inteiro no trabalho, você não tinha comunicação com a tua casa, com a tua família. Isso era fé. Você deixar teu filho em casa, sair para trabalhar e falar assim, cuida, Senhor, eu estou indo trabalhar, eu preciso ganhar o pão de cada dia. E Deus cuidar. Chegar à tarde, vi pessoas falar, viu, aconteceu isso com o teu filho, aconteceu isso, e Deus deu livramento, Deus guardou, né? Mas não foi por causa de pessoas, foi por causa que você saiu e falou para Deus guardar. E infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo uma era que está se acabando, né, os princípios. Eu sou da época de falar benção mãe e benção pai. Isso está acabando. Os jovens não estão falando mais, né? E quando você fala isso para o teu pai, para tua mãe, benção mãe, benção pai, olha o que a mãe fala, Deus te abençoe. Não é ela que está abençoando, ela está pedindo para que Deus guarde, Deus livre, Deus. Então, vamos ensinar nossas gerações, quem está na igreja, viu? Os nossos filhos saírem de casa debaixo de bênção, guardado pelo Espírito Santo. E isso está se acabando, viu, irmãos? Ah, véia, é assim, coroa, você já está passada, você é um trem fora da linha. Eu não vou falar aí, ó. Você é um trem fora da linha, você não entende de nada. Irmão, isso aí está aqui, ó, na minha mente. Você não entende de nada. Nós não entendemos de nada, irmãos. Quem entende é Deus, né? Deus sabe todas as coisas, né? Mas amém, né? Então nós deixa na mão de Deus. Daqui a pouco Deus faz essa pessoa entender, né? Amém? Irmãos, aleluia. Levanta as tuas mãos. Maravilhoso Deus e querido Pai, em conformidade à tua palavra, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós abençoamos aqui toda a tua amada igreja, Pai, hoje e para todos sempre, e todos digam comigo, amém.